Glória, glória a Deus, aleluia. Quero ler aqui hoje em João, capítulo 6, a partir do versículo 22. São palavras escritas, mas que vêm de Jesus Cristo, né? São as palavras que ele nos deixou, né? A gente pensar bem como é importante, porque são as palavras do próprio Senhor Jesus, né? Escrita pelo livro de João, pelo ministério de João. João andou com Cristo, né? Que nós sabemos, é um dos discípulos principais, né? E ele nos deixou aqui o que Cristo fez pelo caminho. Isso é muito importante para nos exortar, né? Para nos exortar, para nos dar força para a caminhada. Sem a palavra, sem as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, para nos dar força, para nos alavancar, né? Porque tem hora que não é fácil, né? Não é fácil. Mas com essas palavras que Jesus deixou aqui escritas, né, ajuda, a força que dá é tremenda. Eu quero começar aqui. Capítulo 6 de João, a partir do versículo 22. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrava com os seus discípulos naquele barco, mas que os seus discípulos tinham ido só. Jesus não entrou no barco. Jesus, ele se retirou, né, para orar. E os discípulos receberam a ordem de Jesus para entrar no barco e atravessar para o outro lado. Contudo, outros barcos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar aonde comeram o pão, havendo o Senhor dado graça. Então não tinha barco nenhum lá, só tinha um barco ao qual os discípulos entraram e atravessou. E o povo ficou ali esperando Jesus, né? Mas na hora que eles viram que Jesus não veio, não vinham, vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos que havia chegado, né? Depois que os discípulos saíram. E foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. E a surpresa, achando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui, eita glória, esse nosso Senhor Jesus é demais, né? Jesus, ele é tremendo, né? Ele não tinha barco, não tinha como atravessar, mas quando chegaram lá, Jesus já estava lá. Na hora certa, né? Na hora certa. E achando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? E Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeram do pão e vos saciastes. Jesus conhece os corações, né? Não adianta. Jesus conhece. Aí Jesus fala: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece pela vida eterna, ao qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Trabalhai não pela comida que perece, olha isso, né? Mas pela comida que permanece, quer dizer, pela obra de Deus, para a gente crer no nome do Filho de Deus. Essa é a obra.
Esta é a obra que Deus quer que a gente faça. Né? Trabalhai não pela comida que perece. Uma coisa bem interessante, né? Jesus estava falando isso porque nada que importa. Nada que importa. O que importa é a comida que ele nos deu, né? Que é o pão da vida, que é o corpo, né? O corpo de Jesus. Isso é que importa. Né? O que importa é que a gente venha crer verdadeiramente que Jesus Cristo veio ao mundo, ressuscitou o terceiro dia, quer dizer, se entregou na cruz, ressuscitou o terceiro dia. E está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Essa é a obra que Ele quer que a gente faça. Crê. Quem não crê já está condenado. Não é? Porque Jesus veio buscar o que se havia perdido. Então já estava perdido. Mesmo que for o homem mais bonzinho do mundo. Mesmo que for um homem que faça obras de caridade, disso, daquilo. Mas se ele não crê em Jesus Cristo, não tem vida com Cristo. Precisamos crer. Essa é a obra. Crer que Jesus é o único Senhor e Salvador. Né? Toda vez eu falo essas coisas aqui. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se ele está falando que ele é o caminho, é o único caminho. E se ele está falando que ele é a verdade, escuta isso. Ele está falando que ele é a verdade. E a vida não tem outro. Jesus é o caminho, a verdade. Precisamos muito refletir isso. Porque é só esse nome, Jesus Cristo. Foi Ele que deu a vida por nós na cruz. Foi o único. Não existe outro nome. Nós precisamos muito colocar isso na nossa cabeça. Único Deus. Por isso ele fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Então, o que nós precisamos fazer? Jesus respondeu e disse-lhe, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Creiais naquele que Ele enviou. Quem é que Deus enviou? Jesus Cristo. Essa é a obra. Né? Precisamos então crer que Jesus Cristo é o único Filho de Deus, que é o único Senhor e Salvador, ser batizado nas águas e no Espírito Santo. Confessar com a nossa boca que Jesus é o único Filho de Deus. Precisamos confessar. Cada um, né, de nós sendo batizado, precisamos, na hora do batismo, principalmente, confessar que que Jesus é o Filho de Deus. Sem isso, não tem vida. Se não receber o Espírito, não tem vida. Isso são palavras que estão escritas no livro, que está escrito aqui. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos em ti, que operas tu? A incredulidade, né? Jesus estava fazendo as obras, mas o povo não queria ver. Jesus estava fazendo a obra e o povo não queria ver. Nossos pais comeram maná, olha isso. Olha isso.
Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Moisés, então, deu o maná para o povo comer, que era o pão do céu, segundo eles. Mas olha a resposta de Jesus Cristo. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu. Por isso que eu falo, Jesus é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porque aquele pão que eles comeram, que eles pensaram que era o pão do céu, na verdade não era o pão do céu. O maná, então, não era o pão do céu. O pão do céu é aquele que desceu do céu, como está escrito aqui. Essa é a verdade. Olha para você ver. Quando Jesus fala que ele é a verdade. Né? E disse depois Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Eita glória! Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Jesus é o único Deus. Disseram-lhe, pois: Senhor, dai-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Glória a Deus. Né? Aquele que crê, esse come do pão da vida. É crer que come do pão. Quem crê, come do pão. E faz a nova aliança do sangue do Cordeiro. E bebe do vinho. Né? Tem que crer. Crendo, nós já estamos fazendo a obra de Deus. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Olha isso. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não crestes. Olha isso. Temos que dar glória a Deus, né? Por nós estarmos aqui na presença de Deus, porque cremos em Jesus Cristo. Muitos não creem e perecem. Porque a obra de Deus é assim, né? Ele pega lá o menorzinho de todos, como Jesus veio, nascido em uma manjedoura, filho de José e Maria, que eram simples, pobres, talvez até analfabeto, com certeza, porque naquela época não tinha escola pública, tinha que pagar para aprender, né? E aí confunde os sábios. Confunde os sábios. Por isso temos que crer. Né? Mas já vos disse que também vós me vistes e, contudo, não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim. Tudo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Se Deus escolheu, se Deus já escreveu o nome no livro da vida, de maneira nenhuma Jesus lança fora. Olha que coisa linda. De repente, né, tem alguém, né, pensando: Jesus me abandonou, Jesus me abandonou, Jesus não me ouve, não ouve as minhas orações. Na verdade, Jesus sempre ouve as nossas orações.
né? Mas nós estamos aqui, nós precisamos vencer também o mundo, como Jesus venceu, né? Crendo, na verdade, crendo. Até o final, até o fim. É só isso que precisamos fazer, crendo. Porque o mais difícil Jesus já fez, que é dar a vida, que deu a vida por nós na cruz. Então, a nossa prova é essa. Crer até o final e quem vê, como vai crer? Né? Precisamos esperar, né? A fé é o firme fundamento daquilo que não vemos. Mas Jesus cuida. Né? Bem, eu sei disso. Às vezes a gente está num sufoco, orando, não tem resposta, parece que Deus está em silêncio, mas na verdade Ele está bem ali, trabalhando ao nosso favor, porque de maneira nenhuma Ele lançará fora. Olha que coisa linda. De maneira nenhuma. Ele está fazendo a obra de Deus, ele obedece ordens de Deus, do Todo-Poderoso. Então ele não pode lançar fora. E ele também não quer, porque ele é amor. Né? Ele não quer que nenhum se perca. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eita glória! Ele desceu do céu. Desceu do céu. Como eu já disse, né? O reino de Deus não é deste mundo, ele fala aqui na palavra. O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus lutariam ao meu favor para que eu não fosse entregue para os judeus. Ele fala isso na palavra. Então, ele veio de outros céus. Esse reino, esse mundo aqui não é o meu reino, ele fala. Não sei se você consegue entender a profundidade disso. É por isso que ele largou tudo lá e veio resgatar aqui quem estava perdido. Agora a gente precisa crer, né? Precisamos crer para que a gente seja levado com ele para um lugar de luz, de paz, onde não haverá mais morte, nem choro, nem dor. Quem entende essas coisas se converte, né? Não busca mais as coisas do mundo, não busca mais as delícias desse mundo, porque aqui tudo é muito passageiro, né? A gente percebe o tempo está voando. É como uma flor, como ele diz, né? Na palavra. Né? Floresce, tá lá toda bonita, daqui a pouquinho murcha, cai, é lançada no fogo. É assim a nossa vida aqui. Né? Por isso nós precisamos dar valor no que permanece, que é a vida para com Deus lá no céu. São para os simples, os humildes. Não é para os sábios, não é para todo mundo, não é para quem quer, é para quem Deus chamou e escolheu. Tudo que o Pai me dá virá a mim. Eu que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Eita glória! Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. Eita glória! Nenhum daqueles que ele me deu se perca. Essa é a vontade do Pai. E Jesus luta ferozmente para isso, ao nosso favor. Né? Ele falou, meu Pai trabalha, e eu também trabalho. Meu Pai trabalha, Todo-Poderoso trabalha.
e eu também trabalho, diz o Senhor, ao nosso favor. Olha que coisa linda. Jesus está de olho, ele pagou um alto preço pela vida desses escolhidos que Deus deu na mão dele. Responsabilidade. Coisa linda, né? Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Eu, o Senhor Jesus, o ressuscitarei no último dia. Gente, no último dia. No último dia, ele vai pegar a igreja e vai levar. Não vai ficar ninguém aqui. É o último dia. Vai acabar tudo. Quem é dele vai com ele. Quem não é, vai para o inferno. Não vai ter, como a gente vê por aí falar. Que a igreja subiu e os outros ficaram aqui e todo mundo ficou olhando. Não. Não vai ter isso. É no último dia. No último dia, uns ressuscitarão para a vida e outros para a morte. Não vai ter outro dia aqui. É no último dia que ele vai ressuscitar os chamados. Né? Quer dizer, vai ressuscitar todos. Uns para a vida, outros para a perdição. Mas é o último dia. Preciso entender bem essas coisas. Né? Murmuraram, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este... Eita glória! E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Olha como Deus trabalha. Deus trabalha na simplicidade. Para confundir, como eu falei. Né? Não é lá naquele bonitão que está lá todo resplandente lá, né? Não. É no humilde, é no simples. Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhe, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Glória a Deus, coisa linda. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, porquanto todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, olha isso. De um jeito ou de outro, um dia nós ouvimos do Pai e aprendemos. Né? Como está escrito aqui. Está escrito no livro dos profetas, e serão todos ensinados por Deus, todos. Uns colocaram no coração, outros não deram importância. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Olha que coisa linda. Quem aprendeu, quem se interessou, quem creu. Em algum lugar aconteceu isso. Né? Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Glória a Deus, ninguém viu o Pai, só este, que é Jesus, que tem visto ao Pai. Mas ouvimos e aprendemos do Pai, isto é, quem creu. Quem não creu, está perdido, né? Já está condenado. E na verdade, eu digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Olha isso, que coisa linda. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram.
porque não era o pão vivo do céu, porque não era a verdade. Não era a verdade. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Quem crê, come, crê, acredita, quem come, né? Quem lê as palavras e põe no coração. Este tem vida eterna, esse tem vida com Jesus Cristo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. A carne que ele deu, né? A morte na cruz. Essa é a carne que ele fala. Quem comer, quer dizer, quem crê. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Era um pouco difícil, né, de entender essas coisas. Hoje a gente entende, porque o Espírito nos iluminou para que a gente venha entender, e também está escrito claramente aqui. Mas se o Espírito Santo não tirar as escamas, a gente pode ler 300 vezes essa palavra que a gente não vai entender. Quem é de Deus entende as coisas de Deus. Mas quem não é, fica na letra. Não tem o Espírito não ilumina, fica na letra. E a gente sabe que a letra mata. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Eita glória! Comer a carne é crer. O sangue é a aliança. A aliança que ele fez, né, com o povo dele. Precisamos crer nessas palavras. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. O sangue da aliança. Né? Naquela época eles entendiam que precisava pegar e cortar lá a carne de Cristo e pegar uma caneca e beber o sangue. Cortar a carne e comer. Né? Na verdade não é isso, é claro. Mas Jesus estava falando de crer que ele é o Filho de Deus, que ele se entregou na cruz, deu a carne, deu a vida. Quem creu, né, e quem entrou nessa nova aliança tem a vida com Deus. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Viverá para sempre. Como diz em Apocalipse, não haverá morte. É um pouco difícil imaginar que alguém não pode crer, não crê, prefere a morte. E isso dói, né? Porque tem tantas pessoas que a gente conhece, que a gente quer que crê, mas a palavra não entra no coração. Prefere crer nas coisas do mundo, nas coisas que o homem fala.
né? Mas está tudo aqui. Tudo aqui. Deus já deixou escrito aqui. Somente para quem crê. Não precisa fazer mais nada. Crê que Jesus é o único Senhor e Salvador. Filho de Deus. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. E eles disseram essas coisas na sinagoga. E ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Eita glória! Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é que falou essas coisas. Jesus não é homem para que minta. As palavras dele são vida, é verdade. Tudo que ele escreveu aqui é verdade. No Novo Testamento eu digo, tudo que está escrito pelos discípulos, pelo Espírito do nosso Senhor é verdade. E se ele está falando que ele ressuscitará no último dia, é porque ele vai ressuscitar no último dia. Seria tão bom, né, que as pessoas crescem. Mas nós precisamos fazer o quê? Ajudar um ao outro, compartilhando a obra de Deus, para que mais pessoas venham crer, venham ouvir as palavras e crer. De repente um parente seu que nem é crente, né? Às vezes está precisando de um abraço, na verdade, de uma palavra. Para ele é um abraço, mas nós sabemos que a falta, né? O coração que está ali, aquele aperto é a mão de Deus, que precisa da palavra de Deus. Né? Por isso sempre eu peço para que os irmãos venham compartilhar, fazer a obra, né? Fazer a obra de Deus, né? A palavra de Deus diz: quão bons são os pés de quem anuncia as boas novas de Cristo. Quão bons são os pés de quem anuncia as boas novas, Novo Testamento, vida com Deus. E a gente compartilhando, a gente já está fazendo a obra de Deus. Né? Nem que fosse uma alma só que vê, que assiste e que crê, né? E que venha ter vida com Deus, já é uma grande vitória. Né? Deus fala que faz festa no céu quando um pecador, né, se arrepende. Então que a gente venha fazer cada um, né, a parte, para que Deus venha nos abençoar cada vez mais e para que a palavra seja expandida, né? E assim eu vou agradecer, em nome de Jesus Cristo.